Opa! Boa Boa noite, noite, Sinara, tudo Jessé. bem? Então você acha, hein, Jessé? Você acha que rolou o churrasco e eles deram uma disfarçada? Pois é, muito incrível essa história. Eu estava aqui morrendo de rir com você. Tadinho! Tá doente, meu Deus do céu. Quando é que a gente vai ver agora o Bolsonaro cheio de fio, de tudo, aquele negócio com a cara assim, oh, igual a cara que ele ficou na facada, lembra? Que não, É, sabe aquela facada que não saiu nenhum sangue, né? sim. Ninguém viu, né, sangue nenhum e tal, só um negócio. É um palhaço, né? Meu Deus do céu. Ele Coisa boa falavam tanto, vai ser ficar livre desse traste, né? eles falavam tanto, né? Ah, a esquerda vitimista, os negros são vitimistas, É, os LGBTs são vitimistas. Existe gente mais vitimista do que pois é, Bolsonaro? É pois o é. tempo todo, todo ruim, todo de barriga, tô com não sei o quê, tô com não sei. É, mais vitimista do que Bolsonaro, só os sionistas, né? Só os sionistas, é verdade, é verdade. Gessé, deixa eu colocar aqui a capa do seu livro, né? Que você está aí relançando em edição revista, né? Isso. Coloca aí a capa do livro do Gessé, que já é um clássico, né? Foi lançado em 2017, está com 8 anos agora, A Elite do Atraso, Gessé Souza. Eu observei que nesse subtítulo, Gessé, da escravidão, agora é da escravidão à ascensão da extrema-direita. Mas quando surgiu era da escravidão à Lava Jato, aí depois virou da escravidão a Bolsonaro, e Isso. agora da escravidão à ascensão da extrema-direita. Por que você ampliou Ah, esse. porque, no fundo, a Lava Jato é quem vai criar Bolsonaro. Né? A Lava Jato vai criar a extrema-direita no Brasil. Né? Quer dizer, não só a Lava Jato, a Lava Jato e a imprensa canalha. Né? Uhum. Porque tinha que tirar o PT do poder, não conseguia com o voto, então você tenta com o golpe clássico, né, Sim. de você montar. E isso destruiu não só o PT, que ainda, enfim, saiu muito arranhado disso, né? Hoje, né, ainda está numa situação difícil em relação a isso. Ele ficou na cabeça do povo que a corrupção e tal era parar, né? Na cabeça de alguns, etc. e tal. Mas a coisa terminou atingindo o sistema político como um todo, né? Tanto Sim. que a prova disso é que um cara que se diz antipolítica e anti, né, que é quem vai ocupar o lugar. Então, eu achei que era importante a gente refletir também. Eu incluí uma conclusão nova nessa última edição sobre a extrema-direita, né, para que a gente, enfim, tivesse o quadro mais completo. Gessé, a sua percepção sobre a elite brasileira, né, nesses 8 anos, Hum, ela foi se aprofundando, eu imagino, né? isso. É. Você escreveu o livro. Que nuances que você enxerga hoje que você acha que na primeira edição você não enxergou? Apesar de você ter sido já bastante duro com a elite brasileira no livro. Exato. Exato. Não, eu acho que com a elite, em termos da, da origem histórica, porque no fundo o que eu quis fazer não é nada. Eu quis o quê? Eu percebia a identidade nacional, ou seja, a interpretação do Brasil, a história, a dinâmica, para que servem as coisas, quem é o culpado ou não, tudo isso é identidade nacional, né? Ela começa entre nós com Getúlio Vargas, vai pegar essa ideia do Gilberto Freire, do bom mestiço, etc., e vai afirmar os negros, né, como contribuição cultural fundamental dessa identidade que vai ser construída. Mas logo depois, a elite de São Paulo vai construir com Sérgio Buarque, Raimundo Fauro, né, outra identidade contrária a essa elitista, dizendo que o problema é a corrupção que vem de Portugal e que toda corrupção está na política e no Estado. Né? Então, a explicação totalizante sobre a sociedade brasileira estava nessa balela da corrupção. Entendeu? Que é um absurdo, porque aí você culpa o povo, chama o povo de corrupto. Então, você ataca a vítima, você culpa a vítima. Né? Toda a interpretação elitista está montada para quê? Para criminalizar o negro e o pobre,
No fundo, esse tema da corrupção, Sinara, é uma repaginação do racismo explícito contra os negros que existia antes de 1930. Como Getúlio fez uma política de afirmação da cultura africana, negra, etc., etc., isso vai criar o que a gente chama hoje de o racismo cordial brasileiro, entende? Onde todo mundo é racista, mas você não pode dizer que você é. Né? Nesse contexto, Nara, olha que coisa interessante. Né? A corrupção vai assumir a função de um racismo cultural. Você não pode usar mais a palavra raça. Você usa cultura. Mas você usa cultura de um modo racista. Ou seja, você diz que esses negros e esses pobres pegaram, né? Porque tem um negócio de que o povo inteiro é corrupto, inconfiável e tal, que é a acusação máxima que você pode fazer para alguém, Sinara. Quando você quer reduzir essa pessoa a nada, a animal, você diz que ela é corrupta. Por quê? Porque você destrói a dimensão moral dela, percebe? Né? Que dentro do espírito humano, como Kant vai criar, né? Inteligência, capacidade estética e moralidade no meio, a moralidade é o principal. O espírito humano é marcado pela presença da moralidade. Se você diz que a pessoa é corrupta e inconfiável, você retira o espírito dela. Ou seja, nós somos animalizados a partir disso. Entende? Se você não tem espírito, você é um animal, como os outros. Né? Aí só tem afeto e tal, que o tema da corrupção vai ser montado para isso, percebe? E aí, esse tema da corrupção, que é ridículo, eu já procurei, né? Eu já desconstruí isso em várias vezes, né? Entendeu? Mas o país inteiro acredita nessa bobagem. Percebe? A esquerda também acredita nisso, né? O PT, quando ele entra na cena política, ele entra como partido o partido da ética na política. Lembra disso? Ou seja, pegando o veneno que a elite construiu, né, para legitimar todos os golpes de Estado que ela vai produzir. Percebe isso? Então, eu fiz um livro para quê? Como eu identifiquei que Sérgio Buarque é o grande articulador disso, que ele vai criar os conceitos que são mais importantes, entende? Vai dizer que a origem é a coisa maldita ibérica, vai dizer que, no fundo, porque você precisa explicar o quê? Como existe gente pobre no país rico. Entendeu? Aí ele vai dizer, a culpa é do próprio povo, a culpa é da política, porque essa corrupção está toda no Estado, etc. Você invisibiliza a elite completamente. Né? Percebe? E isso é aceito. Aliás, isso é aceito ainda. É a explicação que as pessoas têm na cabeça. A imprensa, isso é muito importante, Sinara, a imprensa, o jornalista, não tira da cabeça dele as ideias que ele utiliza. Né? Ele utiliza dos grandes autores, entende? Então, Sérgio Buarque é o construtor desse paradigma. Ninguém depois dele, né, exceto eu próprio, né, entendeu? Contraditou as ideias desse cara. Né? E o que eu queria fazer era construir uma nova identidade nacional, ou seja, uma nova interpretação, entende? Sim. Que não culpasse o povo, né? Mas que culpasse essa elite do saque. Percebe? Que é de curto prazo, que só quer saber o que ele está no bolso, é um pessoal completamente imbecil, inculto e tal, né? É uma gente horrorosa. Algumas vezes, em ocasiões sociais, eu tive, né, oportunidade de conhecer alguns desses membros da elite brasileira, né? E é uma gente horrorosa, tal, né? E também, no fundo, a elite nativa brasileira ela é uma espécie de capitão do mato da real elite, que é americana. Sim. Elas organizam internamente o roubo, né? Que vai 90% para os Estados Unidos, entende? Está ficando bem claro, nesse momento está bem claro isso, né? Deixa eu terminar um negocinho aqui. Claro, claro. Tem uma coisa do André Esteves, o cara do banco, do BTG Pactual e tal, ele estava contando lá no negócio para os seus investidores, eu consegui acesso a isso e tal, por amigos, enfim, não interessa aqui, onde ele diz o quê? Dos 20 maiores investidores do banco dele, que é o maior banco de investimento do Brasil, 19 são americanos. Olha para onde vai o nosso dinheiro. Então, você tem uma elite canalha, degradada, medíocre,
sem nenhum projeto nacional, percebe? Né? A não ser o controle, né, do assalto organizado contra o próprio povo. Para isso, ela tem que ter essa imprensa canalha privada que nós temos, que nunca disse nenhuma verdade em 100 anos. Eu desafio, Sinara, alguém mencionar uma rádio, um jornal ou uma televisão nos últimos 100 anos que tenha dito uma verdade fundamental para o povo brasileiro. Né? É sistematicamente você mentir, você criar uma realidade virtual. Aí você controla o Congresso, esses ladrões, né? 400 ladrões ali, você compra isso, financia a coisa e tal, você domina o Banco Central, né? Cujos cálculos são já inseridos para jogar a taxa de juros lá em cima. Só um ingênuo vai achar que, né, o Banco Central não é montado para enfim, o saque financeiro. Né? Então você tem o quê? Você tem o domínio, você tem a manutenção da pobreza do pessoal. Né? Sim, exato. E aí eu acho que é fundamental isso. Por quê, Sinara? Porque politicamente, a coisa mais importante que você pode fazer na política, todo o resto é secundário. Né? É você esclarecer o povo de quem é o seu real inimigo. Entende? Uhum. E aí você precisa mostrar isso, você precisa mostrar de que modo se dá, etc, etc. É uma elite que já teve, né? Hoje em dia ela é completamente degradada, as pessoas são, enfim, de último tipo, é uma escória, né? Mas ela já teve gente inteligente na década de 30, 40, pessoal mal, perverso, mas inteligente, entende? Aí você monta a USP, você monta esquemas de dominação, você percebe que você precisa de ideias envenenadas, entende? Para dominar o povo, etc, etc. Então, o livro trata disso. E o livro põe de ponta cabeça, inverte a forma como o país, a história do país e a dinâmica atual deve ser compreendida, entende? Não, o que eu ia comentar naquela hora é que esse momento agora que a gente está vendo o sabugismo da imprensa brasileira e daqueles governadores que foram lá no encontro do BTG, né, reflete muito isso dessa elite brasileira que é uma espécie de sócia da elite dos Estados Unidos, sócia minoritária, né? Nossa, pau mandado, né? É o estafeta. O laranja, né? A elite brasileira é a laranja da elite americana. Exatamente isso. Né? Ô, Gessé, eu fiquei pensando, né? Vendo seu livro, revendo seu livro, que nessa época até do Sérgio Buarque e tal, e até alguns anos atrás, os intelectuais brasileiros eles tinham medo de criticar a elite, né? Eu acho que havia uma dependência do escritor, do intelectual brasileiro, da elite, né? Ele queria, na verdade, ser aceito pelas elites. Então, assim, o intelectual ele tinha medo de criticar a elite, exatamente. Não era? Exatamente. Eu tenho exatamente a mesma impressão, Senara, entende? É todo um jogo assim para você, né? Para você dominar. Entende isso? Aí você tem o que é que a elite tem? Ela tem tudo. Ela tem as editoras, os prêmios, entende? Todo o processo de consagração e de reconhecimento intelectual está nas mãos dessa mesma elite. Né? Aí você desenvolveu o quê? Intelectuais desenraizados, entende? Né? Que vão repetir essas mesmas ideias envenenadas e, no fundo, racistas, que é isso que está em jogo, né? Então, você acusar o povo de corrupto, eleitor de corrupto, isso é racismo, entendeu? Porque, no fundo, o branquinho que veio para São Paulo e para o Sul nunca se considerou, nem se considera até hoje, Sinara, parte desse povo mestiço e preto. Sempre se achou europeu. Percebe isso? Então, é por conta disso que é essa canalha que sai à rua em todo golpe de Estado bradando pela moralidade pública. Percebe isso? Então, se você não consegue perceber que o racismo, né, e o nosso debate sobre racismo entre nós é muito pobre, não percebe isso, não percebe o principal, né, que são as máscaras.
que o racismo assume, entende? Porque quando você expulsa o racismo da esfera pública, não significa que você combateu o racismo, nem que você mudou o racista. Ele vai utilizar outros subterfúgios, outras máscaras e tal, né? E a máscara que a elite criou, porque era importante para a elite São Paulo. Vamos nomear logo. A partir de 1870, quem manda nesse país é a elite São Paulo. O resto pouco importa, entende? E é essa elite que vai construir todas essas ideias, né? Onde a gente estava? Da elite de São Paulo. Você estava falando da elite de São Paulo. Para que? Eu também me perdi aqui. Eu entrei no atalho aqui, enfim. Tudo bem. Quando você publica o livro, né? Essa elite começa a olhar você com certa antipatia? Não, porque ela nem, quer dizer, sequer me conhece, algum negócio. Essa elite não lê livro, Sinara. Ou você acha que o pessoal lê livro? Tal, entende? Né? É muito engraçado isso e tal, porque, por exemplo, como é que essa elite se diverte? Né? Vamos pegar o Esteves de novo e tal, contando lá o jantar com um grande capitalista americano e tal, e como o cara, aí eles ficavam discutindo como eles investiam o dinheiro dele em quê ou não. Aí eles passaram a noite discutindo, sabe o quê? Né? Porque o outro cara dizia que ele tinha sempre alguma coisa em ouro, e o André não. Aí começaram a discutir. Você imagina, olha que conversa interessante, olha que jantar maravilhoso. Não é. O que tem é o quê? São os intelectuais que... né? Teve muita gente lá na USP que ficou com raiva de mim. Eu não estou falando mal das pessoas, tem muita gente boa na USP, entende? Marilena Chauí, para mim, é uma linda, maravilhosa e tal, entendeu? É tudo de bom e tal, tem muita gente boa lá, então, né? Christian Dunker, etc. Tem muita gente talentosa. E obviamente, a universidade mais importante, né, e melhor do país. O que eu estou querendo dizer é, dito isso tudo, ela foi construída para ser uma usina de ideias elitistas e fez isso da melhor forma possível. Tanto que todas as outras universidades seguem a USP. Né? E aí, Sinara, normalmente nem os intelectuais percebem isso, né? Porque o intelectual está lá, professor universitário, ele acha que o mundo intelectual está dentro dos muros da própria universidade. Né? E fora da universidade são outras coisas que agem, que são importantes e tal. Aí o cara acha que, enfim, né, a teoria e as ideias vão ficar nos livros só, dentro da biblioteca e tal, que é uma bobagem. Né? Todas as ideias que nós temos, né, no mundo prático foram construídas por intelectuais. Né? Entende? Então, você tem aí um desconhecimento enorme da própria eficácia da ciência, entende? Porque a ciência vai ser utilizada, Sinara, do mesmo modo que a religião era utilizada antes, para legitimar arranjos socioeconômicos, políticos de uma certa, né, de um certo tipo. Hoje em dia, quem faz isso é a ciência, ou supostamente a ciência, né? Entende? É uma ciência mal feita, culturalista, superficial, etc, etc, mas tira onda de ciência e tal, né? E é ela que vai estar em todos os cinemas, Sinara, né? O cara que é o diretor que faz um filme, ele estudou aonde, irmão? Né? Estudou dentro de uma universidade, aonde o paradigma, por conta disso, ele é mais importante, era exatamente isso, né? A bobagem que o José Padilha faz no filme Tropa de Choque, né? Não, é Tropa de Elite. Tropa de Elite 2, né? Bota lá o helicóptero, lembra disso? Uma coisa misteriosa, em Brasília, mostrando assim o Congresso Nacional, a Praça dos Três Poderes. Mas agora esse aqui que é o sistema e tal, né? Ou seja, né? Uma afirmação idiota, venenosa, mentirosa. O sistema está na Faria Lima, em São Paulo. A Faria Lima manda no
Congresso. A Faria Lima que assalta o povo e deixa o povo pobre sem futuro no país rico. Percebe isso? Mas aí o cinema vai reproduzir essa bobagem toda. Entende? Né? E grande parte da intelectualidade, 90%, eu diria, apoia ainda essa ideia e tal, entendeu? Então eu tive muito mais reações nessa área, desse tipo de coisa. Porque eu não sou o tipo que vai procurando dizer as coisas que são convenientes em cada lugar, entendeu? Eu não consigo fazer isso, Sinara, porque eu acho que eu vou me perder, entendeu? Eu não vou ser mais ser quem eu sou, entendeu? Então, a forma de defesa que eu tenho eu digo diretamente, na cara, o que eu acho. Entende? E isso, obviamente, rende a você vários inimigos, né? É verdade. Mas muitos amigos, né, também. Ô, Gessé, recentemente, né, essa discussão sobre o IOF proporcionou um embate muito bacana, né, nas redes. E o governo soube aproveitar muito bem, né? Do Congresso representando os ricos, você falou agora, a Faria Lima, e o governo representando os pobres. Eu quero te perguntar, você se divertiu muito com isso? Eu me diverti muito e eu fiquei muito contente por um lado e triste por outro. Eu fiquei muito contente porque, obviamente, eu acho que é isso que a esquerda tem que fazer. Entendeu? Porque eu não consigo entender esse nada e tal. Entendeu? Quer dizer, o nível político de quem está no comando, etc., é baixíssimo. A gente precisa dizer essas coisas, entende? Porque é um político de esquerda, tá? Que não sabe que o esclarecimento do público é a coisa principal. Ele não sabe nada. Entendeu? Ele vai ser joguete, ele vai não sei o que, entende? Né? E aí isso mostrou o quê? Que se você juntar o que foi juntado, eu lembro de um meme que estava junto, que foi o que teve 14 milhões de visualizações. Estava junto a imprensa, estava junto o jantar lá com o Dória e os empregados e a votação no Congresso. 14 milhões. Ou seja, ninguém nunca tinha dito antes que existe uma amálgama e uma articulação entre imprensa, venal e canalha, né? Entre o Congresso e entre o saque financeiro da Faria Lima, né? Que é quem estava no jantar lá dele. Tá, né? Sim. Quer dizer, aí só isso, você já consegue, entende? 14 milhões, que a esquerda nunca tinha conseguido, né? E eu venho gritando pelo menos há uns 10 anos, há uma década, né? Pelo amor de Deus, expliquem ao povo quem o deixa pobre. Todas as outras questões são bobagem. Será que as pessoas não conseguem separar o principal do secundário, entendeu? Se você deixa uma pessoa, quer dizer, porque é um negócio... E aí mostra que a esquerda é colonizada por essas ideias. Entendeu? Porque ela não consegue perceber o quão seria importante construir um imaginário social alternativo e distinto a esse que existe. Né? Que é uma espécie de óculos que você põe na cabeça no coisa das pessoas, entende? É um óculos, cenário, que vai dizer assim, Lehman e os amigos dele da Americana, né? Entende isso? Né? Deram um barco lá de 40 bilhões, etc, mas a gente não vai chamar isso de corrupção. Né? Isso é um negócio bem feito, esse cara é um grande empresário e tal, entende? Você invisibilizou a elite nessa coisa. Né? Você não a atacou, você não mostra como ela age, você não mostra como ela... Então, eu acho que se a gente apresentar para o povo, porque o povo é inteligente. Claro! Ele foi feito de imbecil. Né? Nosso povo é um povo imbecilizado. Né? Entendeu? Agora, ele pode recuperar a inteligência dele, ele continua inteligente. Ele foi imbecilizado pela imprensa, pela rede social, etc. Não tem como. Eu já fui feito de imbecil várias vezes pela Rede Globo e tal, e coisa assim, mais jovem, etc. Entende? Não tem como, você não tem defesa em relação a isso. É a única notícia que sai. Né? Percebe? Agora, é muitíssimo importante você desenvolver uma ideia, né, que seja concatenada.
A limitação desses memes, Nara, é o quê? Eles são fragmentados. Entendeu? Sim. Você mostra isso. Ah, tá, veja aqui, ó. O Congresso, a imprensa junto e a outra coisa era o quê? Sim, e os bilionários, né? Essas coisas aqui, olha, veja bem como esses caras estão juntos e tal, para parar. Aí a pessoa acha o quê? Que aí você vai desenvolver uma revolução na cabeça da pessoa a partir disso? Não. Entendeu? Você tá dizendo que em uma ocasião essas coisas estavam juntas. Você sequer está reconstruindo o fato de que essas coisas estão sempre juntas. Entendeu isso? Né? Quando você diz que essas coisas estão sempre juntas, desde muito tempo, e tudo que acontece tem a ver com essa articulação, aí você está dando a essas pessoas uma arma extremamente importante. Entendeu? Mas eu estou até discutindo isso num livro que eu acabei hoje, eu acho. Eu espero discutir com você aqui quando ele estiver pronto, né? Mas não posso dizer o título, Sinara, porque senão não. Opa! O tema é esse, o tema é exatamente esse. O tema é uma crítica à esquerda, antes de tudo. Uma crítica, obviamente, a todo o sistema, né, que vai criar essa extrema-direita horrorosa, mas explicitando que a gente chegou nessa situação, né? Porque a gente tem uma esquerda que, por exemplo, abdicou da luta simbólica e cultural. Entende? Entrega isso para a Rede Globo, para não sei o quê. Então, óbvio que você vai levar uma cacetada. Percebeu? Sim, claro. Uma esquerda que não aprendeu com Getúlio Vargas do que tinha que aprender. Esse momento que teve essa coisa aí dos ricos contra os pobres, ficou evidente o pobre de direita, né? Ele ficou gritante, porque ele ficou lá nas redes sociais defendendo que rico não deve pagar mais imposto do que os pobres. Se o pobre de direita já era ridículo, nesse momento ele ficou ainda mais ridículo, né, Gessé? O diabo, Sinara, que não é só o pobre de direita, é o pobre em geral, né? O pobre brasileiro, ele é montado, é uma situação muito perversa. Ele é montado para não ter nada, ele é montado para ser indefeso, ele é montado para ser frágil e vulnerável, para que ele possa ser explorado na sua energia muscular a preço vil, mas que ele possa ser, Sinara, humilhado. Entendeu? Né? Tá? Como é que, entende? Quando o Dilma botou a carteira de trabalho para as empregadas domésticas, que passou, na realidade, na cabeça das pessoas, quando eu brigar com o meu marido na noite anterior, eu vou descontar em quem? Entendeu? Não tem mais ninguém para eu, né? Entendeu? Humilhar, né? Quer dizer, enfim, ridicularizar, etc e tal, né? Jogar o veneno em cima de outra pessoa e tal, né? Então, o pobre acha o quê? Como ele não tem nenhuma arma, né? Entende? A escola dele é precária, ele não foi sequer estimulado a desenvolver predisposições cognitivas, para, enfim, explicar o mundo, para perceber o mundo, para compreender o mundo. A maior parte dos pobres pensa o quê? Eu quero, né? Eu gosto do rico, porque sem o rico eu não tenho emprego. É isso que um pobre pensa. Entende? É bom que essas pessoas sejam ricas, né? Entende? Porque aí você tem acesso a algum emprego. Quem dá o emprego é o rico, percebe? Você inverte completamente a coisa. Por isso que o pobre, em geral, defende o rico. Exatamente. Exatamente isso. Essa é uma das formas. Então, não é só o pobre de direita que saiu em defesa, né? Infelizmente, não. Infelizmente. Agora, esse cara, se você disser para ele, né? Entendeu? Uhum. Que, olha, não é nada disso, esse cara tá te explorando, tá sendo feito de escravo, você não tem tempo nem para tomar banho, você não tem não sei o que e tal, para parar. Isso tem a ver com... Entendeu? Aí você explica ao cara e tal, entendeu? Né? Isso nunca foi feito. Isso nunca foi feito entre nós, nada. Negócio absurdo, entende? E a esquerda sequer lutou por um sistema público de televisão e mídia e tal, que é um negócio assim, entendeu?
Ó, isso não é um tiro no pé, é um tiro na têmpora, né? Entendeu? Você vai deixar que o seu inimigo explique para o povo quem é você e o que você está fazendo, né? Você, da última vez que a gente conversou, né, foi muito curioso, porque o Gessé tinha falado no Pobre de Direita do Coringa, né? E teve aquele cara vestido de Coringa, né? Na hora, porque né, eu falei, Gessé, pelo amor de Deus, o cara estava vestido de Coringa, foi incrível. Aí acabei republicando a entrevista e tal. Você não acha que de lá para cá, né, a gente estava vivendo aquele momento em que a extrema-direita estava dominando a narrativa, né, Gessé? Eu Tá. acho que o jogo virou um pouco, você não acha? Eu acho que por enquanto, mas eu não acho que tenha nada realmente, entendeu? Eu acho que esse jogo ainda vai ter muitos rounds, etc. A gente tem agora esse maluco lá na presidência dos Estados Unidos, que é um perigo enorme. Esse cara é um perigo de uma terceira guerra, entendeu? Esse cara é o besta do apocalipse, né? Entende? Então isso deixa a coisa muito complicada e tal, né? Entende? O que é que impede desse cara mandar a sexta frota de novo aqui para cá? Entendeu isso? Não? Então ele já está destruindo todas as coisas. Hã? Será que é possível? Não, possível eu acho. Ele não está fazendo ainda, né? Porque isso é um processo de você desconstruir uma certa percepção mundial e tal de como devem se dar as relações internacionais. Mas pensa bem, Sinara, isso que está acontecendo na Palestina agora, tá? Uhum. Isso é um aviso. Isso é um aviso para todos os povos mais escuros, como os palestinos são, né? Que os branquinhos, como os judeus, os europeus e os norte-americanos, né? Não estão dispostos, ou seja, podem chegar ao genocídio. É uma regressão enorme do que está acontecendo, histórica. A gente está voltando ao século XIX, a Bélgica e o Congo, percebe isso? Né? Porque esse cara está tentando entende? Quer dizer, de uma hora para outra, porque o Irã era quem podia ajudar, o cara manda atacar o Irã. Tem que ter nenhuma reação, nada e tal. Então ele vai testando. Ele vai testando a coisa, entende? Vai jogando a coisa no absurdo para desensibilizar as pessoas, né? Então, ou seja, desumanizá-las. Né? Aí diz aquele negócio, você tem que criar um resort em Gaza. Né? Imagina, isso é de uma perversão, cara. Isso é uma coisa, entende? Muito doentia, né? Entende? E é uma forma de você dar um aviso. Olha, a gente, a partir de agora, vai agir desse modo e tal. Né? Então, eu acho que a situação, especialmente a situação internacional, é muito preocupante. Né? E eu acho que você tem um alinhamento agora. As redes sociais sempre estiveram casadas com a extrema-direita, mas de um modo inintencional no começo. Agora é intencional, entendeu? Você teme pelo Brasil com essa oposição do Trump ou você acha que o Lula está dando conta do recado ao peitar ele? A Lula está fazendo o que ele pode, e ele está fazendo muito bem. Ele está nesse embate, ele está se saindo do melhor modo possível e ele está se capitalizando como só tem dirigente submisso no mundo, etc., como o cara que é a grande voz do Sul global. Percebe isso? Isso é muito importante. E, obviamente, mesmo para um cara como Trump, ele pensa 400 vezes, né? Se ele vai montar o quê? Vai atacar o Brasil e tal, entendeu? Né? Porque é a única coisa que ele pode fazer. Economicamente, o país não é mais dependente. Percebe? O único fato, a única coisa que ele pode fazer é militar. Né? E eu acho que isso não está fora do quadrante de ideias e tal. Por um lado, é bom, que agora o povo sabe que o nosso maior inimigo são os Estados Unidos. Né? Uhum. Os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, estavam por trás de todos os golpes de Estado entre nós. Para quê? Para barrar industrialização, modernização, etc, etc. Para os Estados Unidos, a ordem americana, a Pax Americana no mundo, é o Sul global
não pode ser industrial, não pode ter tecnologia, tem que exportar produto primário a baixo preço. Essa é a regra. Né? Toda vez que o Brasil sai desse script, tem um golpe militar, que aí vai ser também ajudado pela elite interna, pela canalhada, né? Da Faria Lima, etc. Porque aí esse pessoal vai ter o quê? Vai ter empresa pública para distribuir com os amigos. E receber o dele em paraíso fiscal. Entendeu? O que foi o governo Bolsonaro, se não isso, né? Né? Refinarias pela metade do preço, aí ele recebe umas joiazinhas em pagamento depois, etc. Né? Paulo Guedes vendendo a BR distribuidora por 10% do valor. Aonde foi parar? Só se a gente não foi imbecil, Senara, tá? Né? Aonde foi parar os outros 90%, né, da BR distribuidora? Né? Entendeu? Né? Obviamente, esses caras não pagaram 10% só. Né? Entende? Quer dizer, então esse é o saque da nossa elite. Né? O que a nossa elite faz, a única coisa que ela faz, Senara, é roubar. Ela não faz outra coisa. Né? Ela se aproveita desses instantes para vender a infraestrutura do país, etc. Né? Para enfiar esse dinheiro no bolso e tal. Né? E zero, entendeu? Não tem nenhuma preocupação. Então, o povo precisa saber disso. Né? E os memes, em si só, eles são fragmentados e não recontam essa história. Entende? Então, é muito importante você ter uma coisa mais abrangente, né? Uma forma, né, que vai disputar as ideias dominantes. Esse cenário é muito desesperador. Eu tenho 65 anos. Né? E eu fico assim, meu Deus do céu, cara. Né? Esse pessoal não entende como funciona a política. E está se metendo a mexer com política. Percebe isso? Né? Entende? E você não tem. E aí você sequer percebe como essas ideias estão já desde sempre envenenadas e tal. Né? Você não sente a necessidade de criar um outro sentido que vá explicar para as pessoas do mundo. Sem que a gente explique para as pessoas do mundo, elas não vão entender o mundo. Né? Simples assim. Ninguém entende a partir de si mesmo. A gente sempre recebe conhecimento e informação a partir de alguma mídia. Alguém está selecionando aquilo. Né? Então, isso é fundamental no embate político. Né? Deixa eu ler aqui uns comentários para você aproveitar que a gente está ao vivo, né? Muita gente escrevendo para você aqui, ó. Silvia Nava, onde pega a senha de crush do Gessé? E aí a Veranice responde, estou na fila. Muito bom. Pessoal, tenho a impressão que o filme Tropa de Elite contribuiu para que os jovens dessem uma guinada de 180 graus para a direita. William Wagner, nossa geração foi enganada pela grande mídia durante décadas, principalmente pela Globo. Daniel Marques falou, parabéns, Sinara, por trazer o professor Gessé. O pessoal te adora aqui, viu? Um monte de gente aqui falando. Edu Virges Dola, Gessé é muito realista. Para sair desse mundo alienado, precisa de educação, projeto audacioso, coragem. Essa mudança é difícil, pois estão leiloando a educação para pior. Verdade. Não ia o governador de São Paulo, né? Nossa Senhora, a coisa de educação dessa extrema-direita é nojenta demais. Nojento, é atroz, é uma escória. Eu vi ele falando que está cobrando, né? O secretário de Educação de São Paulo dizendo que se os diretores das escolas não cumprirem as metas, é demissão, né? Que é isso? Essa é a ideia deles de educação, né? A pior prática que seria numa empresa. Isso seria a pior prática numa empresa, né? Claro. Isso é assédio moral. Claro. Assédio moral. E a Lili Martins mandou um superchat falando, ótima entrevista, uma aula do Gessé Souza. Gessé, eu queria te perguntar aqui, a gente já está terminando nossa entrevista, mas uma curiosidade minha, você é potiguar, né? De onde que vem a tua consciência de classe, Gessé? Legal. Essa de classe faz muita falta no mundo, né?
Cenário, eu sou filho de uma retirante, uma mulher muito corajosa, linda, né? Que é o meu farol na vida, sempre foi. Ela hoje está com 102 anos, né? E Caramba, saiu, que lindo! né, do sertão nordestino, né? Enfim, com a mão na frente e a outra atrás, entende? 4 filhos e a mulher foram abandonados pelo pai, que fugiu com a mulher mais jovem, ou seja, coisas que acontecem em todo lugar entre nós, né? E ela se casou em Natal com meu pai, que era sargento do exército, né? Mas que era meio comunista, participou da intentona de 1935, teve uma sorte enorme, porque conseguiu não ser preso, porque o juiz que estava instruindo lá o negócio era maçom, colega dele, então eles fizeram um pacto lá e ele ficou livre da prisão, né? Mas eu sempre é uma coisa muito importante assim para mim, por quê? Porque a experiência de humilhação que meu pai teve e sentiu, entendeu? Como eu tive uma identificação afetiva muito grande com ele, era com ele que eu me identificava, né? Entende? E, enfim, tinha irmãos da minha mãe que ficaram ricos, etc, etc. Meu pai era tido como, enfim, a vergonha, humilhado, etc, etc. Né? O cara que tinha permanecido pobre, etc, etc. Né? Isso me marcou profundamente, tal, né? Entende? É uma espécie assim, né? Uma coisa assim, eu precisava vingar meu pai e tal, né? E todos os humilhados e tal, né? Entende? E Sim. eu procurei compreender isso e tal, né? E do melhor modo possível e tudo, né? E eu saí a cata disso. De que modo, por que se humilha, como é que funciona a humilhação e como você liberta os humilhados, entende? Então, a minha coisa familiar foi muito importante para isso, porque me deu uma espécie de norte na vida e uma orientação, né? Que maravilha que você não traiu durante a sua carreira, né? Porque as tentações são muitas São durante a nossa muitas, carreira são muitas, exatamente. para atrair a nossa classe, né? Gente, Exatamente. infelizmente, estamos chegando no final da nossa entrevista aqui com o Gessé, e como todos e todas que vêm aqui, o Gessé trouxe uma dica cultural para vocês, que é esse filme. Eu estou muito curiosa para assistir. Trilha sonora para um golpe de Estado. Estava nos cinemas, né? Acho que agora só se encontra no streaming. É. Por que você está indicando esse filme para a galera, Gessé? Porque é um filme lindo, muito bem feito, né? A música também é linda, é jazz e tal, na veia, né? Mas, ao mesmo tempo, está contando a história do imperialismo, né? É muito montado em cima da África, mas tem outras referências também, né? E mostra exatamente o que a gente estava conversando antes, né? De que modo foi montado, né? Entende? De que modo todas as vezes em que países africanos e latino-americanos, a gente pode juntar, né? Montaram políticas de beneficiamento popular, eles foram destronados por golpes de Estado patrocinados pelos americanos, né? É uma coisa impressionante isso, né? Como os Estados Unidos eles não podem ver ninguém levantar a cabeça, né? Essa Não, história do Trump contra os BRICS é muito é, exemplar, né? Ele está vendo aí, ele está vendo claramente que tem um grupo econômico que está fazendo, que vai fazer sombra para os Estados Unidos, né? claro, exatamente. Não, isso aí já está. Porque, no fundo, eu acho, e eu acredito sempre, Sinara, que os sistemas que estão desmoronando, né, de podre, percebe? Tem esse tipo de gente no comando depois. Entende? Porque é obviamente uma decadência desse império, que Trump está ajudando a terminar. Trump não está. Exato, exatamente. Desculpe. Trump não está adiando. Ele está. Entende? Ele está deixando isso muito mais rápido, né? Porque ele é um idiota. Né? Entende? Quer dizer, quem não compreende que o domínio cultural, ou seja, você enganar
quem você está dominando, se você dizer que você é pela democracia, pelo não sei o que e tal, embora você não seja por debaixo dos panos, você engana muita gente. Né? Agora, você pegar e dizer, eu quero a Groenlândia, eu quero anexar o Canadá, eu quero transformar isso aqui não sei o quê, eu quero lá o negócio, a riqueza do Estado tal, entendeu? Ele é um Átila. Né? Entendeu? Você, todos os 80 anos de trabalho, né, que a elite americana fez, né, com toda a mentirada de Hollywood, de não sei o quê, para parar cinema, cultura, ciência, artes em geral, comprometidas com o domínio americano, né, produzindo estereótipos que mostravam os americanos como superiores a todo mundo, né, é uma mentira hoje em dia que fica óbvia. Nenhum idiota acredita nisso mais. Né? Não sou um bolsonarista, porque aí é um outro caso. É patológico. Né? Mas nenhum idiota consegue acreditar nisso mais. Entende? Aí o cara está destruindo, né? Entende? Sobre a tentativa de defesa e tal, exatamente o que era a base do prestígio e da influência americana enquanto tal. Entende? Ele vai destruir isso em 5 anos. Né? Vai ser rápido. Você leva quase 100, basta 5 para você botar esse edifício inteiro abaixo. Né? Então, ele é tipicamente... Não for morto antes, que a história dos Estados Unidos tem muita história aqui. Né? Eu acho que ele tem um perfil do presidente, não estou desejando, não, talvez um pouco, mas claro. Ele tem um perfil do presidente que acaba assassinado. Né? Ele tem. Ele escapou por pouco, né? Sim. Gessé, coloca aí, Gui, de novo a capa do livro. Gessé Souza, gente, está relançando aí uma edição atualizada da Elite do Atraso, tá? Tá saindo... Aliás, o pessoal está perguntando aqui sobre o filme Trilha Sonora para um Golpe de Estado. Vocês só tá disponível para alugar em algumas plataformas, ó, Apple TV, Google Play e também no YouTube, tá, gente? Estava nos cinemas até outro dia, mas aqui em Brasília, por exemplo, já saiu de cartaz. O livro do Gessé, ele está saindo pela Objetivo agora, né? Não, Civilização Brasileira. Civilização Brasileira, selo da Record. Editorial, adoro o pessoal lá. Exatamente. Civilização Brasileira, que é um selo da Record, vocês acham em qualquer livraria, tá muito fácil de achar. Gessé, sempre um prazer enorme conversar com você, viu? Igualmente, Sinara. Você é brilhante. Aquele negócio lá do Coringa, ninguém tinha percebido aquilo, né? E você imediatamente uniu as coisas e compreendeu tudo de um modo muito rápido e tudo. Na verdade, você deu uma de oráculo ali, né? Você deu uma de... Você adivinhou, Gessé. Obrigada, querido. Um abração para você, viu? Tá bom. Um beijo para você e para os nossos amigos aqui do canal. Né? Todo mundo aqui falando. Estou olhando aqui uma série de comentários muito legais e simpáticos. Queria agradecer a todo mundo, tá? Beijo. Tá bom. Beijão, ó. Tchau, querido. Obrigada.